Graça e paz, meu querido, minha querida. Amém. Jesus é tudo para nós. Amém. Nós acabamos de professar esta fé. Creio que tu és a cura. Não há muito igual a ti, és tudo para mim. Que seja assim nesta manhã, que seja assim no decorrer desta semana, que seja assim na nossa vida. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, no Salmo 126, para meditarmos, para buscarmos em Deus a sua orientação, a sua palavra, a sua vida. Salmo 126. Diz assim: Cântico dos degraus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um alegre canto. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará. Sim, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Fala, Senhor, através da tua palavra. Enche-nos de esperança, de perseverança, e no tempo certo, com a tua alegria, que excede a todo entendimento. Por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Imagine que você acaba de entrar num labirinto, o qual, naturalmente, você nunca antes navegou. Não conhece alguém que o tenha feito antes de você. Quem sabe o sinal do celular lá dentro não pegue e você não consiga acessar o Google Maps. Então você depende apenas da esperança, depende apenas da providência divina para dar saída. É interessante pensarmos que numa situação assim, sabendo que haveríamos de adentrar no labirinto, nós poderíamos fazer como aquelas pessoas ansiosas pela ação, pelo perigo, adentrarmos inadvertidamente, a cara e com a coragem em tal situação. Outros talvez tivessem a ideia de levar um pão adormecido para ir semeando pelo caminho, para achar o caminho de volta na hora de sair. Outros talvez desenrolassem um fio que nos conduzisse até a esperança. Meus queridos, minhas queridas, o labirinto do desespero é um de difícil saída. Tempos de exílio, tempos de forçada ausência da nossa terra, tempos de um rompimento temporário das relações com as pessoas importantes da nossa vida, tempo de solidão, tempo de afirmar a nossa fé, tempo de consertarmos com Deus aquilo que vai dentro de nós. Talvez essas tenham sido algumas das expressões dos israelitas que passaram pelo exílio. Terra nova, costumes estranhos, deportados talvez para longe do resto da sua família. Assim, o povo de Deus ansiava pelo retorno a Sião, ansiava pelo retorno a Jerusalém, sinal da promessa, sinal da presença de Deus, sinal, quem sabe, de um tempo de outrora
Os anos não trazem mais, mas que a esperança anuncia. O desejo de todo israelita era sair do labirinto da Babilônia e restaurar a sorte de Sião. Mas é interessante, meus queridos, porque quando isso se realizou, eles perceberam que isso não era o fim do labirinto. Ao chegarem lá, eles se depararam com uma montanha de escombros. Aquele monte cantado no Salmo 125, que permanece para sempre, estava abalado. O templo era uma saudosa memória. Os muros estavam em ruínas e a moral do povo em frangalhos. Ao invés de resolver a profundidade do seu desespero, eles precisaram aprender a continuar caminhando para sair do labirinto. E como Deus propõe que nós façamos isso, meu querido, minha querida? Em primeiro lugar, Deus espera que nós pratiquemos desapego. Veja, nós lemos em outros textos, por exemplo, que quando finalmente o novo templo ficou pronto, os que eram mais velhos, que haviam visto, portanto, o primeiro templo, choraram. O professor Milton Jones diz assim: olha, era uma barraca. O professor do Antigo Testamento. Quem havia visto a glória do templo antigamente, disse: puxa, isso aqui não chega, como diz lá, não chega aos pés do que antes foi. Mas, meus queridos, minhas queridas, naquele momento, naquele contexto, uma barraca em meio às ruínas é um palácio. Uma tenda no meio do deserto é um oásis. Um amigo numa sociedade perversa é uma bênção. Então nós precisamos aprender a praticar o desapego das nossas fantasias. Precisamos aprender a praticar o desapego de um passado que pode sim ter sido glorioso, mas que ficou para trás. E força nenhuma no universo o fará voltar. É interessante que o desejo israelita é voltar para a terra a qual ele pertence, a qual entende que Deus lhe deu por promessa. E até hoje mesmo os judeus que se consideram na diáspora desejam voltar para Sião. Nós temos essa nostalgia, aliás, a palavra nostalgia significa dor pelo retorno ao lar, na sua raiz. Nós temos essa nostalgia, seja por Sião, seja pela infância cantada pelo poeta, seja por pessoas que partiram, mas isso não volta. Meus queridos, minhas queridas, nós precisamos praticar este desapego, sim, porque este apego à imagem do passado nos impede de vivermos o hoje, nos impede de vivermos as coisas novas que Deus está fazendo. Por assim dizer, Deus espera que nós cheguemos naquele montão de ruínas e pensemos assim: isso tem jeito. E quando o trabalho que tanto empenhamos as nossas forças e a nossa vida começar a produzir resultados, nós, ao invés de chorarmos, ao invés de lamentarmos, porque talvez não tenha ficado exatamente como a nossa fantasia gostaria que ficasse, nós nos alegremos em Deus. Portanto, meus queridos e minhas queridas, Deus espera que nós, tendo 1 ano de idade, ou 130 anos de vida, sejamos sempre prontos a viver o novo. Morre lentamente quem não tenta tudo de novo. Morre lentamente quem se congela no passado. Uma morte parcelada, uma morte que rouba a alegria da presença de Deus no hoje. Então, meu querido, minha querida, eu não sei como você está encarando o momento de crise que nós vivemos hoje.
E ao que tudo indica, o labirinto ainda está apenas começando. Mas você precisa praticar o desapego. Você precisa abrir a mão, você precisa abrir o coração para semear. Desapego da semente. É interessante aí, né? É o desapego do hoje, no caso da semente. Por que o semeador chora enquanto semeia? Porque ele tem pouco. Porque aquela semente que ele joga na terra é o pão de hoje. Em outras palavras, ele está enterrando o seu alimento. Ele está enterrando o seu sustento para aquele dia. Ou, para usar uma imagem que nossa cultura consagrou, ele escolhe entre o café da manhã e a janta. Não pode ter os dois. E ele sai chorando, se desapegando hoje da semente. Não é apenas um passado glorioso, mas é viver um presente de dor e privação com graça. Entendendo que tempos difíceis exigem de nós posturas firmes e escolhas igualmente difíceis. Não é fácil ser feliz na crise, não é fácil afirmar esperança em meio às ruínas, não é fácil abrir mão daquele pão, abrir mão daquela semente que garantiria o dia de hoje. Não é fácil, às vezes, abrirmos mão da único fio de esperança ao qual nos agarramos. Não é fácil dependermos exclusivamente de Deus. Em outras palavras, há algo de procissão fúnebre nessa caminhada. Chora, sim, lamenta profundamente o fim das suas fantasias, lamenta profundamente o fim do controle sobre a sua vida, lamenta profundamente a última esperança que tinha, que acaba de ser enterrada. Mas, meus queridos, é assim mesmo. Deus muitas vezes permite que nós nos deparemos com um muro de nada, nada de certezas, nada de sementes, nada de sustento, nada de garantias para o amanhã, mas apenas uma coisa: Ele caminha conosco. E assim, meu querido, minha querida, é que deve ser. Porque esta semente da qual nos desapegamos hoje, este passado glorioso do qual nos desapegamos, é quem lança a esperança para o amanhã. Uma esperança nova, não aquela de outrora, não aquela, quem sabe, infantilidade, aqueles sonhos de um mundo sem limites, não. Uma esperança madura, uma esperança nascida não na efusão humana, mas no coração de Deus. Essa é a esperança que queremos. Uma esperança que não tenha a marca do ser humano, mas que seja assim gravada no coração de Deus, nas suas promessas e na sua palavra. Porque, meu querido, o caminho da colheita é o inverso do caminho da semeadura. Esse é o fio que nós queremos para sair do labirinto. A procissão fúnebre das nossas fantasias, a procissão fúnebre da nossa meninice, a procissão fúnebre das esperanças de outrora dá lugar ao cântico novo daqueles que são livres por Deus. Voltam, sim, trazendo nos braços o amanhã. Voltam, sim, do exílio, trazendo nova vida. Mais que isso, sendo eles e elas pessoas diferentes. Entrar no labirinto, no desespero e sair renovado. É que nem a borboleta, a lagarta que entra no casulo e emerge borboleta. É que nem nascer de novo. Sim, uma nova maneira de ver as coisas, uma jornada que com Deus se transformou em algo renovador. O caminho da semeadura é, meu querido, o mesmo caminho pelo qual
nós voltamos na colheita. E por isso, nós precisamos entender a expressão de Deus dessa maneira. A esperança é a âncora da alma. A âncora, meu querido, dá um certo grau de liberdade ao navio, mas ela o mantém firme naquilo que Deus espera. Veja, essa âncora não falha. Este cordão não se rompe se nós permitirmos que Deus agite o mar da nossa vida, se nós permitirmos que Deus controle os nossos passos, se nós com Deus aprendermos a não enterrar e se semear as coisas da nossa vida. Se nós aprendemos em Deus a confiar diante de todas as circunstâncias, se nós somos capazes de nos alegrar com uma pequena barraca em meio às ruínas, se nós somos capazes de hoje, sim, sonhar de novo. É assim que o salmista se vê, como quem sonha acordado, meu irmão, minha irmã. Ele está muito desperto, ele está muito esperto para aquilo que Deus pede dele naquele dia. Pede, semeie, confie, porque sabe o que acontece? Deus nos manda as chuvas de inverno. É interessante que no Negev, essas torrentes das quais nos fala o verso 4, são frutos das chuvas de inverno. Uma região de Israel diferente, na qual chove no inverno, ali no fevereiro a abril. E aqueles leitos secos de rio são invadidos por uma corrente de águas que traz vida e vida em abundância. Torrentes do Negev. Um rio que segue o seu curso e nos lembra que no labirinto da vida, a resposta não é sairmos pela entrada pela qual adentramos, e sim acharmos uma nova saída com Deus. Não repetir comportamentos, renovar atitudes, renovar posturas, semear sim, com esperança em Deus, com esperança na semente que Ele nos dá, abrindo mão de quem nós éramos em favor de quem nós podemos ser com Deus. E assim, nos escombros da vida, fazer brotar novas coisas e esperanças transformadoras. Meu querido, minha querida, Deus pode restaurar a sua sorte como as correntes do Negev. Estamos no inverno, e mesmo que os reservatórios da cantareira estejam lá pela segunda porta do volume morto, nós estamos firmes com Deus, nós estamos arraigados na esperança, e nós cremos que Deus faz chover de maneira surpreendente na nossa vida, de forma que aquele labirinto de desespero, meu querido, se torna o primeiro passo da esperança. Você sabe o que deve fazer. Semeie os seus relacionamentos, semeie o seu local de trabalho, semeie no reino de Deus, busque a direção do Senhor para aquilo que você precisa tomar de decisão difícil, e tenha a coragem de mudar, tenha a coragem de fazer tudo novo, porque aí, meu querido, a sua sorte será como esta água impetuosa que invade o inverno e transforma o inverno em vida, transforma o local deserto em oásis. E que assim seja com você, que assim seja com a sua casa, que assim seja com a nossa igreja. Sim, firmados nas promessas de Deus, vivendo sob a orientação do Espírito do Senhor e permitindo que Deus transforme o enterro de nós mesmos no nascimento de algo novo e belo. Que assim seja, meu irmão, minha irmã, com você. Deus seja louvado. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos orar? Eterno Deus, nós temos escolhas difíceis a fazer em tempos de crise. Muitas vezes o Senhor nos leva a plantarmos a última semente. Muitas vezes nós somos levados a abrir mão daquela último tesouro do passado, ao qual nos apegamos tanto. Muitas vezes o Senhor nos mostra ruínas e pede que, com teu Espírito, movidos pela fé, nós vejamos um futuro
junto a Ti. Por isso, Santo Deus, que as nossas lágrimas, que o enterro de nós mesmos não impeça a nossa mente, o nosso coração de captar aquilo que o Senhor está querendo nos dizer. Que a nossa pequenez, que os nossos limites, que o labirinto de desespero no qual muitas vezes nos trancafiamos, não nos impeça de contigo acharmos uma nova saída. Que nós não saímos daqui da maneira como entramos. Que o Senhor restaure as nossas sortes como as torrentes do Negev. Aquela chuva imprevisível, aquela chuva que invade leitos secos de rios e os transforma em mananciais de vida. Que assim a Tua palavra, que assim o Teu Espírito, que assim a Tua bênção, ao sairmos daqui, nos acompanhe e todos nós sejamos semeadores da esperança, nos desapegando daquilo no qual tão tenazmente nos aferramos, sabendo que é o Senhor quem determina a nossa vida, que é o Senhor quem conduz os nossos passos, que é o Senhor quem supre as nossas necessidades e que é o Senhor quem restaura a sorte de Sião, que é o Senhor quem restaura a nossa sorte. Então que nós possamos sair daqui como quem sonha, debaixo da Tua bênção, alegres na esperança, arraigados no amor e firmes na fé. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Podem assentar, meus queridos.